Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a fazer a correção da atividade que eu passei na última aula, atividade sobre sistemas lineares. Na verdade, a gente começou a trabalhar um pouco, revisar sobre sistemas lineares 2x2. Então, vai ser esses exercícios que a gente vai fazer agora. Bora começar? Bom, a atividade foi do dia 26, da página 198. A primeira questão que eu pedi para vocês fazerem foi a questão 4. O enunciado dela é: o comerciante varejista comprou 80 calças de dois tamanhos diferentes, pequeno e médio, gastando R$ 4.300. Cada calça de tamanho pequeno custou R$ 50 e cada calça de tamanho médio custou R$ 60. Quantas calças de tamanho pequeno e médio, respectivamente, ele comprou? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema é chamar a quantidade de calças pequenas de X e a quantidade de calças médias de Y, beleza? Voltando agora no problema, a gente pode tirar lá na primeira linha ainda, a primeira frase lá destacada de roxo, que está dizendo que ele comprou, o comerciante varejista comprou 80 calças, certo? Então quer dizer que se eu pegar a quantidade de calças pequenas e somar com a quantidade de calças médias, tem que dar 80, porque o total de calças que ele comprou foi 80. Então a nossa primeira equação do sistema é essa: x mais y igual a 80. X é a quantidade de calças pequenas, y é a quantidade de calças médias. Voltando agora para o enunciado, se a gente olhar essa parte de novo que está destacada em roxo, falou que ele gastou R$ 4.300, certo? E a gente sabe ainda do enunciado que cada calça pequena custa R$ 50 e cada calça média custa R$ 60. Então quer dizer que R$ 50 vezes a quantidade de calças que custaram R$ 50, que são as pequenas, mais R$ 60 vezes a quantidade de calças que custavam R$ 60, tem que ser igual ao que ele gastou, e o que ele gastou foi R$ 4.300, beleza? Bom, então esse ficou o nosso sistema. Só que se a gente olhar bem para ele, a gente consegue ver que todos esses números da segunda equação, os 50, os 60 e o 4.300, eles são divisíveis por 10. Então, o que acontece? Se eu pegar agora só a segunda equação e dividir todo mundo por 10, ela vai ficar de um tamanho reduzido e que vai facilitar os meus cálculos, né? Então vamos fazer isso, dividir só a segunda equação todo mundo por 10. Sempre que eu verificar que eu posso dividir todos os termos de uma equação por um número, eu posso fazer e não altera a solução do sistema. Então, já dando uma limpadinha na tela, vamos só pegar os dados que são essenciais da passada, colocar o sistema aqui e já dividir a segunda equação por 10. Vocês estão vendo? Voltando lá. 50 dividido por 10 é 5, então fica 5x. 60y dividido por 10, 6y. 4.300 dividido por 10, 430. Então agora a equação fica assim. A segunda, 5x mais 6y igual a 430. Todo mundo dividido por 10. Beleza? Bom, então agora a gente pode resolver esse sistema pelo método da adição, pode resolver pelo método da substituição, pode resolver até mesmo pela aquela regra de Cramer que eu mostrei para vocês também, que tinha essa maneira que era bom vocês darem uma olhadinha. Eu vou resolver pelo método da adição, que eu acho ele mais simples, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar ela toda por menos 5, porque daí eu consigo igualar o x, né, das duas equações e colocar o sinal contrário entre elas. Então são números opostos. Então, multiplicando a primeira equação por menos 5, a gente vai ficar com menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 vezes y, menos 5y, e menos 5 vezes 80, menos 400. A equação de baixo eu não alterei, continuou do jeito que estava. Bom, agora a gente só precisa de somar as duas equações, certo? Só que, para ficar um pouco melhor, talvez, eu acho que algumas pessoas iriam querer fazer isso, eu vou trocar de lugar a primeira equação com a segunda, só isso, não vai alterar em nada também a solução, eu só vou pegar a equação de baixo, colocar em cima, pegar de cima e colocar embaixo, trocar elas de lugar, certo? Então troquei, e agora sim eu vou somar. Bom, então quando eu faço 5x mais menos 5x, ou se eu quiser falar só 5x menos 5x, por conta do jogo de sinal, 5x menos 5x, zerou. Quando eu olho para o y, 6y menos 5y, sobra y. Quando eu olho lá depois da igualdade, o termo independente, 430 menos 400, o resultado é 30. Então a gente já descobriu que o y é 30, ou seja, a quantidade de calças médias é 30.
Bom, agora como que eu faço para descobrir o x? Vou lá pegar lá no nosso sistema inicial, esse sistema aqui, ó. Eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 80. Vou trocar, substituir nela o y por 30. Então vai ficar x mais 30 igual a 80. Passar o 30 para o outro lado negativo. Então x é igual a 80 menos 30. E 80 menos 30 é 50. Então quer dizer que o nosso x vale 50. Beleza? Até aqui? Bom, como ele fala lá a quantidade de calças pequenas e médias respectivamente, então a nossa alternativa é a que traz em primeiro lugar o valor do x e depois o valor do y. Então tem que ser 50 e 30. A alternativa certa fica sendo letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão, questão 7, traz esse enunciado para a gente. Rasgou-se uma das fichas onde foram registradas o consumo e a despesa correspondente de 3 meses de uma lanchonete, como indicado abaixo. Então a gente tem o consumo da mesa 1, da mesa 2 e da mesa 3, sendo que da mesa 3 a gente não sabe qual é o valor que ficou, né, o total. Nessa lanchonete, os sucos têm um preço único e o sanduíche também. O valor da despesa da mesa 3 é... Então a gente quer descobrir qual é o valor da despesa da mesa 3. Bom, como todas as mesas só beberam sucos e comeram sanduíches, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos chamar o suco, o preço do suco, de x e o preço do sanduíche de y. Beleza? Quando eu olho lá para a mesa 1, ele tomou 2 sucos e comeu 3 sanduíches. Então a gente tira a primeira equação, 2x mais 3y. E isso deu um total de R$14, então igual a 14. Quando eu pego na mesa 2, a gente pode tirar essa equação aqui, ó. 4x mais 5y igual a 25, certo? 4 sucos mais 5 sanduíches, R$25. Agora, montamos o sistema, agora é só resolver, certo? Só que tem uma coisa, galera, que eu queria que vocês prestassem atenção, que é o seguinte. Quando a gente olha lá para a mesa 3, o que ele quer dizer? O que foi consumido na mesa 3? Né? Foi consumido um suco e um sanduíche. A nossa pergunta, o enunciado final lá, a pergunta mesmo do problema é o valor da despesa da mesa 3. Então, ó, se eu descobrir o valor da despesa direto, sem que seja necessário eu descobrir quanto que vale o suco e quanto que vale o sanduíche, eu posso fazer isso, né? Eu vou fazer das duas formas para mostrar para vocês o que eu estou falando. Bom, então se eu olhar lá para a mesa 3, eu posso tirar para ela essa equação, ó, da mesa 3, lá no cantinho de vermelho, aqui, ó. Que x, porque lá eles consumiram um suco, mais um sanduíche, então mais y, é igual a algum valor que eu não sei. Então, na verdade, nosso problema é descobrir qual é o valor de x mais y, certo? Uma maneira mais rápida, mais fácil, eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar aquele sistema que a gente já montou e vou levar ele para... Vou separar ele daí, né? Para ficar na imagem mais limpa. Tá aí, é o mesmo sistema. O que eu vou fazer agora? Vou trocar as duas equações de lugar. Lá, tá vendo? Peguei a equação de baixo, coloquei em cima e a de cima coloquei embaixo. Agora, pessoal, olha só. Eu vou subtrair uma equação da outra. Eu vou pegar a equação de cima menos a equação de baixo. É como se eu estivesse fazendo uma adição, certo? É quase a mesma coisa. Só que ao invés de eu somar, eu estou subtraindo. Do mesmo jeito, x com x, y com y, termo dependente com termo dependente. Bom, então subtraindo, 4x menos 2x vai dar 2x. 5y menos 3y vai dar 2y. 25 menos 14 vai dar 11, certo? Bom, então se eu lembrar lá do que eu falei para vocês antes, o que eu queria descobrir era o valor de x mais y, certo? Se eu dividir essa equação toda por 2, 2x dividido por 2 vai ficar x. 2y dividido por 2 vai ficar y. E 11 dividido por 2, 5,50. Então quer dizer que x mais y é igual a 5,50. Então quer dizer que o consumo daquela mesa foi 5,50. Que isso vai ser a alternativa A. Tá vendo? Então eu não sei quanto que custa o sanduíche, eu não sei quanto que custa o suco. Porém, eu sei que o consumo daquela mesa que teve um sanduíche e um suco foi 5,50. Então, uma maneira de resolver o problema é essa. Eu acredito que vocês não devem ter feito dessa forma, mas
decidi mostrar para vocês verem que também existem essas possibilidades. Nem sempre eu preciso de resolver o sistema completo. Bom, então agora vamos resolver do jeito que vocês resolveram. Ó, eu já vou pegar esse sistema aqui, ó. A segunda linha aí, o segundo sistema que está montado. Vou pegar a segunda equação, vou multiplicar ela por menos 2. Tá vendo? Então, multipliquei 2x vezes menos 2 dá menos 4x. 2 vezes menos 2 vezes 3y, menos 6y. E menos 2 vezes 14, menos 28. Vou somar as duas equações agora. O x vai cortar. 5y menos 6y dá menos y. 25 menos 28, menos 3. Multiplica tudo por menos 1, então y é igual a 3, certo? Vou pegar a primeira equação, 4x mais 5y igual a 25. Vou substituir o y por 3, vai ficar 4x mais 5 vezes 3 igual a 25, substituir o y. Multiplicando 5 vezes 3, dá 15, então 4x mais 15 igual a 25. Passo 15 para o outro lado, 4x é igual a 25 menos 15. Então quer dizer que o 4x é 10, passa o 4 dividindo, e a gente chega que o x é igual a 2,50. Beleza? Bom, então agora, lá naquela mesa 3, porque a pergunta era o consumo, né? Lá na mesa 3 foi consumido um suco mais um sanduíche. Então quer dizer que foi R$3 de um mais R$2,50 do outro. Certo? R$3 de um mais R$2,50 do outro. Quando você soma os dois, R$5,50. Que é a nossa resposta lá do início, tá vendo? Só que foi feito de uma maneira diferente. E a gente, no primeiro caso, fez menos cálculos. Tá vendo? Então vamos para a próxima agora. Questão 8, a questão mais polêmica aí, né, dos exercícios, que eu vi muita gente me perguntando, muitos, né, comentaram falando que não conseguiram fazer ela, talvez porque não entenderam uma parte, eu até imagino, até entendo também, essa questão ela tem um nível mais difícil, mas vamos fazer ela devagar, com calma, e a gente vai tentando entender os passos que a gente vai chegar. O importante, galera, é que vocês entendam como foi feito, beleza? Então, ó, ao descontar um cheque, recebi somente notas de 10 e 50 reais, em um total de 14 notas. Quando fui conferir, descobri que o caixa havia se enganado, pois recebi tantas notas de 50 quanto as de 10 que deveria ter recebido e vice-versa. Foi essa parte que muita gente aí ficou com dúvida. Percebido o erro, verifiquei que, se gastasse R$240 da importância recebida, ainda ficaria com o valor do meu cheque. Qual era o valor do meu cheque? Né? Então o que a gente tem que fazer aqui é tirar duas equações e aí montar o nosso sistema e resolver. O problema é tirar as duas equações, né? Porque resolver o sistema eu acredito que está sendo a parte mais tranquila de um problema, desse tipo de problema, né? Para ajudar a gente a resolver esse problema, eu quero que vocês vejam esse exemplo aqui que eu preparei. Ó, imagina que eu tenha que fazer um saque de R$100, certo? Aí por algum motivo, que eu não sei explicar agora, no saque saiu da seguinte forma. Era para ter saído uma nota de 50 e 5 notas de 10, certo? Uma nota de 50 mais 5 notas de 10, R$100. Só que daí o caixa se enganou, né? Ao invés dele me dar uma nota de 50 e 5 notas de 10, ele fez o contrário. Olha o que ele fez. Ele me pagou 5 notas de 50 e uma nota de 10. Aquela parte do problema que vocês não estavam entendendo, ela queria dizer isso. Que se fosse para dar uma nota de 50 e 5 de 10, o caixa fez o contrário. Deu 5 de 50 e uma de 10. Ele trocou essas quantidades. Beleza? Então, olha só. 5 notas de 50 e uma nota de 10, eu recebi, na verdade, R$260, certo? Bom, desses R$260, o que a gente pode tirar? Aqui eu tenho R$100 que é meu, que era o que eu queria sacar, e 160 que foi o que o cara me deu errado. Então tá passando R$160. Então eu poderia dizer assim, que se eu pegasse o valor que eu recebi e gastasse R$160, ainda assim eu ficaria com o valor que eu deveria ter recebido, né? Se eu pegasse 260, gastar 160, sobra quantos? Sobra 100. 100 era o valor que eu deveria ter recebido. Beleza? Bom, então eu vou usar esses dados que eu acabei de falar para vocês de exemplo aqui para resolver o problema, certo? Vou colocar eles aqui num quadro separado
em destaque, para que se a gente precisar de usar isso em algum momento, pelo menos para a gente servir de base para montar as nossas equações. Então, voltando lá no problema, na primeira linha ainda, ele fala lá que ele recebeu somente notas de 10 e de 50, num total de 14 notas, certo? Então, a gente consegue tirar a nossa primeira equação dessa frase. Como que ela ficaria? Ó, vamos chamar a quantidade de notas de 10 de x e a quantidade de notas de 50 de y, beleza? Então, x mais y é igual a 14, foram 14 notas, certo? Agora, voltando de novo no problema, ó, agora nessa outra parte que está destacada. Recebi tantas notas de 50 quanto as de 10 que deveria ter recebido e vice-versa. Percebido o erro, verifiquei que se gastasse R$ 240 da importância recebida, ainda ficaria com o valor do meu cheque. Bom, então, qual é a ideia aqui agora, pessoal? Se o certo seria a gente montar a seguinte equação, ó, 10x mais 50y igual ao valor que ele recebeu. Como o caixa se enganou, eu não vou colocar 10x, eu vou colocar 50x, trocado. Lembra aqui do exemplo? Ó, era uma de 50 e 5 de 10. O que a gente fez aqui? Trocou. Né? No nosso caso, a gente não tem as quantidades, então a nossa quantidade é x e y. Então eu vou trocar o x e o y de lugar aqui, que foi o que eu recebi. Certo? O problema fala que ele recebeu tanto as notas de 50 quanto as notas de 10. Então a gente tira essa equação aqui, ó, 50x mais 10y, tá vendo que está trocado x com y? E aí ele fala assim depois, que se ele gastasse 240 desse valor que ele recebeu, então se a gente gastar é retirar. Então, se eu tirar R$240 desse valor, sobraria o que ele deveria ter recebido, certo? O que ele deveria ter recebido, voltando lá no exemplo, seria os R$100. E os R$100 seria 1 vezes 50 mais 5 vezes 10, certo? No nosso caso, como a gente não tem a quantidade de notas, a gente vai colocar x vezes 10 mais y vezes 50, ou 10x mais 50y, que é o valor que ele deveria ter recebido, certo? Aquilo deveria ter sido correto. Essa parte que está aqui no final era o que ele deveria ter recebido. Essa parte do início da segunda equação foi o que ele recebeu. Entenderam? Complicado, né? Respirem um pouquinho aí. Pronto. Então, agora, resolvido essa parte, vamos só melhorar a segunda equação. Então, vamos pegar tudo que é letra e colocar de um lado. Vou pegar, então, o 10x e o 50y, passar os dois para o lado esquerdo negativos. E vou pegar o menos 240, que está do lado esquerdo já, e jogar ele para o lado direito. Ele vai ficar positivo do lado de lá, certo? Então, agora a nossa equação vai ficar assim, ó, 50x mais 10y menos 10x menos 50y igual a 240. Reduzindo a equação, juntando x com x e y com y, a gente chega aqui 40x menos 40y é igual a 240, certo? Ó, porque 50x menos 10x, 40x. 10y menos 50y, menos 40y. E aí o 240 foi para o lado de lá. Agora, pessoal, olha de novo para a segunda equação. Essa equação aí que está todo mundo reclamando dela, né, dando trabalho. Eu observo de novo que todos os membros dessa equação são divisíveis por 40. Bom, então simplificando lá a segunda equação por 40, a gente vai ter na segunda equação x menos y igual a 6, certo? Eu dividi todos os termos da segunda equação por 40 para chegar naquela expressão. Como eu já tenho y na primeira equação positivo e na segunda equação negativo, eu vou somar essas duas equações, certo? Então, somando as duas equações, a gente tem que x mais x, 2x. Y menos y, 0, cancela. E 14 mais 6, 20. Então, 2x é igual a 20. Dessa equação, a gente tira agora aqui, x é igual a 10. Pegando aí, para a gente descobrir o valor do y, a primeira equação, x mais y igual a 14, sabendo que o x é 10, substituindo, então 10 mais y é igual a 14. Passo 10 para o outro lado, então y é igual a 14 menos 10. Então y é igual a 4. Beleza? Então agora a gente sabe quantas notas de 10 deveriam ser pagas e quantas notas de 50 também deveriam ser pagas. Beleza? Então a pergunta lá no problema é: qual é o valor do cheque? Bom, então vamos lá. O valor do cheque,
ele vai ser a quantidade de notas de 10 vezes R$ 10, mais a quantidade de notas de 50 vezes R$ 50, certo? Então, se a quantidade de 10 é 10, então a gente vai colocar 10 vezes 10, e a quantidade de notas de 50 é 4, 4 vezes 50. Então a gente vai ficar com essa expressão, ó, 10 vezes 10 mais 4 vezes 50, beleza? Então aqui, ó, são 10 notas vezes o valor de cada uma delas, que deveria ser R$ 10, mais 4 notas vezes o valor de cada uma delas, que deveria ser R$ 50. Então, multiplicando 10 vezes 10 e o 4 vezes 50, 10 vezes 10 é 100, 4 vezes 50 é 200. 100 vezes 200, 100 mais 200, 300. 300 vai dar a nossa alternativa B. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Foi uma questão um pouco trabalhosa, né? Principalmente essa última. Ela realmente tem um nível mais pesado, mas é importante que vocês também sintam esse tipo de exercício para vocês verem que eles podem ser difíceis. Não quer dizer que sempre vai ser difícil, né? A gente fez 2 exercícios aí anteriores que não tiveram essa dificuldade, mas pode acontecer também de ter exercícios desse tipo. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar problemas que tem ordem, né? Que tem grau de maior que 3. Então a gente vai ter 3 equações, 3 variáveis, ou então 4 equações e 4 variáveis, e a gente vai ver quais são os métodos que a gente pode usar para resolver sistemas desse jeito. Obrigado e até a próxima.